Queridos irmãos, o Evangelho da Santa Missa nos dá a exata continuação do Evangelho do domingo passado. Estamos logo após a jornada de Cafarnaum, quando Jesus, depois de pregar na sinagoga, vai à casa de São Pedro, cura sua sogra, realiza ali muitos milagres, acontece um pequeno avivamento naquele lugar. Dali ele começa a pregar em toda a região da Galileia. E é justamente aí que um leproso chegou perto de Jesus. O Velho Testamento tem leis muito severas quanto aos leprosos. Eles são considerados impuros e, portanto, quem estivesse de alguma maneira perto dele deveria ser advertido pelo leproso com um grito que ele deveria dar: impuro, impuro, para que qualquer um se afastasse dele. Portanto, a lepra era uma doença profundamente segregante, uma vez que se achava que ela era transmitida pelo toque. Hoje nós sabemos que a hanseníase não é transmitida pelo toque. Ela é transmitida pelo contato sanguíneo, que pode acontecer com um toque. Ora, é por isso que o sentido místico da lepra na Sagrada Escritura, desde os padres da Igreja, sempre é interpretado como sendo o pecado. Porque o pecado também se transmite pelo toque. Qual toque? O toque de Adão. Ou seja, quando nós somos concebidos, ninguém é concebido do nada. Nós somos concebidos de tal modo que nós saímos dos nossos pais. E como o pecado de Adão é um pecado de raça, é um pecado transmitido junto com a natureza, e como não há como haver geração sem o contato do gerado com aquele que gera, então nós recebemos, pelo toque da natureza, a deficiência do pecado original, que é a raiz de toda deficiência em nós. A lepra é uma doença na pele, o pecado é uma doença na alma. Mas assim como a lepra leva à morte do corpo, o pecado conduz à morte da alma e, portanto, nos leva para a condenação eterna. Ora, se o pecado é transmitido pela lepra, como nos é transmitida a graça? Ou melhor, desculpem, se o pecado é transmitido pelo toque de uma natureza na outra, como nos é transmitida a graça? O Evangelho nos fala disso. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Há um toque de Jesus. Ou seja, ele é o novo Adão.
Ele é o princípio da nova criação. É o primogênito de todas as coisas. Nele tudo tem a primazia. Pois foi do agrado de Deus Pai que a plenitude da divindade habitasse nele. Portanto, ele não está submetido à lei do Velho Testamento. Ele é superior à lei, ele é o legislador. Porque a graça é superior à lei. Diz São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Portanto, ao tocar naquele leproso, ele não está desobedecendo à lei, porque ele está acima da lei. Ele não está contra a lei, porque a lei supera a graça supera a lei. E como a graça supera a lei, ele, o novo Adão, pode tocá-lo. E tocando nele, pela sua misericórdia, pela humildade daquele homem que se prostra aos seus pés, o texto diz: no mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Num único instante. Exatamente como acontece a nossa justificação no sacramento do batismo. Num único instante nós somos curados. Notem que toda a dinâmica sacramental da igreja gira em torno do toque. No batismo, nós somos tocados pela água, nós somos lavados. Na crisma, nós somos tocados pela mão do pontífice, do bispo, que nos unge com óleo na nossa pele. Na Eucaristia, Cristo nos toca. O seu corpo, sangue, alma e divindade tocam em nós. E ele entra em nós. Na confissão, as palavras da absolvição tocam o nosso ouvido. E nós somos declarados perdoados. Na unção dos enfermos, ele toca o nosso corpo, através da unção com óleo. No casamento, os esposos se tocam em seus corpos. E na ordem, as mãos do bispo tocam a cabeça do ordinando. Ou seja, a dinâmica da graça continua sendo exercida através do toque, não apenas da palavra. É por isso que nós precisamos dos sacramentos. Porque Cristo continua a nos tocar através dos sacramentos da igreja. No entanto, este toque, que é real, que é físico, esconde um outro toque, que é o toque sobrenatural da fé. Assim como aquela mulher tocou na orla do manto de Jesus, e no mesmo instante ela ficou curada, aqui Jesus toca no leproso e ele fica curado. Ora, o toque de Jesus, na dinâmica do Novo Testamento, se dá pela fé. Mesmo o toque sacramental, ele quer nos ajudar apenas a entrar neste toque sobrenatural da fé. Ou seja, pela fé eu toco, pela fé ele tem comunhão comigo, pela fé a vida dele entra na minha vida, pela fé ele me purifica. Porque a fé é essa luz sobrenatural que me une a Deus e que, portanto, me faz subir do contágio com as criaturas. Ou seja, ao invés de ficar misturado com as coisas deste mundo, ao invés de ficar escravizado pelos bens da terra, a fé nos faz elevar o nosso espírito para que nós estejamos absortos
na contemplação de Deus, mediante a oração. A fé realiza isso em nós. Portanto, se o cristão se une a Deus através dos sacramentos e da oração, dos sacramentos e da fé, estes são os dois instrumentos pelo qual, pelos sacramentos ele nos toca e pela fé nós o tocamos. Pelo sacramento a sua mão chega até nós e pela oração a nossa mão chega até ele. E, portanto, através dos sacramentos e da oração, ele vai nos curando da lepra. Notem que a primeira leitura nos narra a cura de Naamã. O texto diz que o profeta Eliseu mandou Naamã lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou irritado. Eu pensava que ele sairia para me receber e que de pé invocaria o nome do Senhor seu Deus e que tocaria com sua mão o lugar da lepra e me curaria. Ou seja, Naamã esperava que Eliseu fizesse algo semelhante ao que Jesus fez com aquele leproso. Será que os rios de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores do que todas as águas de Israel para me banhar nelas e ficar limpo? Mas os servos disseram: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não a terias feito? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no Jordão. 7 vezes por quê? Por causa dos 7 sacramentos prefigurados ali, pelos 7 banhos. E no Jordão, porque o primeiro sacramento é o do batismo. É ele que nos purifica do pecado original, é por ele que o novo Adão, Cristo, nos toca, lavando a nossa alma. E o texto diz: a sua carne tornou-se semelhante à de uma criancinha e ele ficou purificado. Ou seja, na medida em que nós vamos sendo lavados pelos sacramentos e a oração, na medida em que nós temos uma profunda vida sacramental e uma profunda vida de oração, nós vamos sendo purificados e a nossa carne fica semelhante à de uma criancinha. Ou seja, Deus vai nos santificando mesmo e nos vai fazendo cada dia mais inocentes à imagem de Jesus Cristo, que é o Cordeiro sem mancha. A oração e os sacramentos vão nos fazendo cada dia mais inocentes diante de Deus, purificados de todo o pecado, lavados de todo o pecado, tratados dessa lepra. São Paulo, na carta aos Coríntios, que nós lemos, diz: não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. O que é escandalizar? Escandalizar é fazer o contrário do que Jesus fez no Evangelho. No Evangelho, Jesus cura o homem do pecado. No escândalo, nós tocamos o homem para o pecado. Nós levamos o homem para o pecado. Nós ensinamos o pecado, nós incutimos o pecado, nós justificamos o pecado, nós glorificamos o pecado, nós protegemos o pecado. Pela pregação do Evangelho, o homem é levado junto a Deus nosso Senhor, para que Cristo o justifique, o santifique, mediante os sacramentos e a oração. Pelo escândalo, troca-se a pregação do Evangelho pela pregação de uma outra coisa, e o pecado passa a ganhar o status de tutelável, de protegível, de justificável. O pecado, de algum modo, é guardado pelo escândalo. É isso que acontece quando nós
derrubamos alguém da graça, quer por um mau exemplo, ou por um mau conselho, ou por algum tipo de ensino desvirtuado. Nada é mais perigoso para a igreja do que trocar um evangelho por um outro. São Paulo diz que se um anjo do céu descesse e anunciasse um outro evangelho, ele diz, mesmo que eu mesmo vos anunciasse um outro evangelho, que seja anátema, anátema sit, ou seja, que seja excluído, que seja excomungado, que seja cortado, porque pior do que a lepra é o pecado. A lepra mata apenas o corpo, e era a doença mais temida da antiguidade, de tal modo que quem é leproso fica segregado. Eu acho muito interessante que há alguns comentadores desse trecho que falam assim, que Jesus, ao curar o leproso, inverteu a lógica da exclusão. Então o leproso era excluído, e Jesus o inclui de novo, como se fosse uma mera ação sociológica, como se não houvesse a cura, devolvendo aquele homem à sanidade e, portanto, à comunidade dos filhos de Israel. Mas estes mesmos, hoje, são aqueles que, pelas medidas sanitárias, que são necessárias nos nossos tempos, acho muito razoável que haja segregação de pessoas que ficam contagiadas pelo vírus, como se faz com alguém que pode transmitir uma doença. Os covidários dos hospitais são o quê? Se não é exatamente a mesma coisa que Israel fazia com os leprosos, para o bem de toda a comunidade. Agora, como ninguém sabe quem tem o vírus, no fundo todo mundo é um pouco leproso. Todos nós precisamos tomar cuidado de não nos tocar e não nos abraçar, e usar máscaras, e nos proteger com álcool em gel, e reforçar as medidas de asepsia. Aconteceu, inclusive, um milagre de que nem o carnaval está acontecendo, coisa que era até inimaginável. No Brasil, há um ano atrás, alguém falar alguma coisa dessa seria considerado doido. Vocês vejam que coisa. O coronavírus acabou até com o carnaval. Pois é. Porque é uma doença letal, pode matar. Ainda que os médicos, os cientistas digam que o índice de letalidade é baixo, mas pode acontecer. E a vida de todos nós foi alterada por conta desse contágio. Por que nós não fazemos o mesmo com o pecado? Por que ao invés de evitarmos todo tipo de contato com o pecado, todo tipo de toque com o pecado, todo tipo de convívio com o pecado, nós vamos justamente lá no meio? Se uma pessoa disser para você assim, olha, a casa de fulano está todo mundo com coronavírus, você vai lá? Não, pode ir, que não tem problema, você vai? Por mais corajoso que você seja, você não vai. Por quê? Porque você não quer ficar doente? Ora, por que a gente assiste programa de televisão imoral, filmes imorais, temos leituras imorais, assistimos cursos imorais, falamos imoralidades, pensamos imoralidades?
O tempo todo estamos alimentando a nossa mente com imoralidade. Por que nós fazemos isso? Quem ama o perigo, diz a Escritura, acaba por cair nele. Mas o homem de hoje em dia só enxerga o perigo do corpo. Então, uma doença é capaz de mexer com o mundo inteiro. Mas há uma outra epidemia acontecendo, a epidemia do pecado. E esta epidemia muitas vezes é respaldada por pregações distorcidas da palavra de Deus. E eu quero dizer a vocês uma coisa: o tema da quaresma não é outro, é apenas um só: o combate ao pecado. Ponto final. Este é o tema que Deus e a igreja determinaram para todas as quaresmas até o final dos tempos. Nós temos que vencer o perigo do pecado, em todos os níveis, pessoal, social, etc., não importa. Mas nós temos que resgatar a nossa alma do pecado e resgatar a alma das outras pessoas do pecado. Por quê? É disso que se trata. A quaresma é essa quarentena. Nós estamos tão acostumados com a palavra quarentena nos últimos dias. Esta quarentena prolongada, claro, não tão prolongada quanto as que fizeram com a gente aqui, mas é prolongada, 40 dias, em que nós vamos nos concentrar sobre o pecado, para podermos enfrentá-lo, destruí-lo, naqueles pontos em que nós estamos mais necessitados de um toque da graça de Deus. Por isso que a liturgia da igreja é tão rica nesse tempo. Ela nos coloca diante dos olhos tantos e tantos e tantos textos da Escritura, justamente porque a palavra é afiada como uma espada de dois gumes. Queridos irmãos, estejamos atentos. Queiramos ser tocados pela força do Evangelho. Queiramos ser misturados com a graça do Senhor, porque assim Ele vai nos livrar daquilo que mata a nossa alma. Estamos já nos preparando para o início da quaresma. Está aí, a próxima quarta-feira, pois que seja um momento para a nossa conversão, e que nós possamos sair destes 40 dias muito mais impulsionados por Cristo, para que, mergulhando nele, nós possamos penetrar verdadeiramente no caminho da santidade.